O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da Quaresma. Sabemos que a Quaresma ela é formada por 5 semanas. Nós acabamos de celebrar o 3º domingo, estamos na 3ª semana e, além das 5 semanas, também a Semana Santa. Então podemos dizer que estamos bem adiantados na nossa caminhada quaresmal. E até aqui nós temos feito os nossos exercícios espirituais. Talvez você tenha realizado um propósito durante essa Quaresma. Peço a Deus que você seja fiel, perseverante. Se por acaso não foi, basta retomarmos a nossa penitência. Se não fizemos nenhum propósito ainda, estamos apenas na metade da Quaresma. Ainda há tempo para nos refugiarmos na oração e estarmos atentos à palavra de Deus em nossa vida e em nosso coração. O Evangelho que nos é apresentado hoje nos traz este questionamento de Pedro e a resposta de Jesus. O questionamento de Pedro é acerca do perdão que devemos dar ao nosso irmão.
Pedro ele traz ao mesmo tempo a pergunta e sugere uma resposta. Mas que resposta Pedro sugere? Algo que fazia parte da cultura dos judeus. Algo que era comumente aceito na sociedade e até mesmo pela religião praticada do judaísmo. Podemos perdoar? Sim, mas tem limite. Até 7 vezes. Então, existe um condicionante para o perdão. Tem limite. Para tudo tem limite. Pois bem, aprendemos que com Jesus que não. Não existe limites e não existem reservas para o amor. O questionamento de Pedro nos dá então esta parábola contada por Jesus, daquele homem que devia, segundo o Evangelho, uma enorme fortuna. Possivelmente, mesmo que esse homem trabalhasse a sua vida inteira, não seria capaz de saldar essa dívida. O Senhor, de imediato, lhe condena à prisão, mas ele, suplicando, pede um prazo. Dá-me um prazo e eu lhe pagarei. Então, o Evangelho diz que aquele Senhor teve compaixão daquele homem. E, movido por compaixão, lhe concedeu não só o prazo que ele pediu, mas o perdão da dívida. Uma dívida que envolvia toda a sua vida, possivelmente todo o seu trabalho, e inclusive até mesmo a sua família. Estava comprometendo sua mulher e seus filhos. Então, toda a sua existência estava comprometida naquela dívida. Antes de nós falarmos, meus queridos irmãos e irmãs, do perdão que devemos dar aos outros, é muito importante refletirmos sobre o perdão que nós já recebemos de Deus. Nós fomos perdoados. Nós tivemos a nossa dívida saldada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós devemos acolher esta proposta do Senhor para a nossa vida. Qual é o prazo que o Senhor dá àquele homem? Este mesmo prazo que o Senhor nos dá. Nós temos uma vida inteira de prazo. É o tempo que nós temos para acolher a salvação de Deus. A nossa conversão, a nossa remissão, dela dependem também nossos familiares, nossos amigos. A nossa vida inteira está em jogo. Depende de nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. É necessário refletirmos sobre o perdão que nós recebemos de Deus, para então podermos dizer com o nosso coração: perdoai, Senhor, as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou os nossos devedores. Nós encontramos as duas versões do Pai Nosso no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Um que fala de ofensas, o outro que fala de dívidas. Desta maneira, e também refletindo sobre a pergunta que Pedro faz a Jesus, o perdão que nós oferecemos aos outros
Não se trata de um exercício intelectual ou uma obrigação que nós temos para com aquela pessoa, porque nós temos uma obrigação para com Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos capazes de amá-lo. Deus quer que nós sejamos capazes de amar o próximo, amar o irmão, assim como Ele nos amou. Sendo assim, o perdão que recebemos e o perdão que devemos dar nada mais é do que uma genuína expressão da gratidão para a qual nós temos com Deus. Que possamos vivenciar essa bênção e esta graça no tempo da Quaresma e em toda a nossa vida. Assim seja.